Vamos lá então, pessoal. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Em nome da diretoria da Associação Regional de Tatuí, em nome do presidente Rui, eu quero dar as boas-vindas, agradecer aqui ao professor Luiz Carlos Iso, que vai estar trazendo uma matéria muito bacana, muito importante, né, sobre inspeção predial, e propriamente agradecer ao pessoal do CREA também pelo apoio, pela participação, né, pelo que está proporcionando para a gente está em novos moldes, né, de uma palestra online. O professor Iso tem uma larga experiência aí. Antes de falar sobre ele, a associação está trazendo outros cursos, esse já é o segundo curso através do programa de trabalho, né, do CREA, e parabenizar a todos realmente, né, num dia como hoje, às 19 horas, vocês estando presente aqui é muito bacana. Eu gostaria, para que todos também conhecessem um pouco mais, passar aqui, nós estamos hoje agora já num grupo de 15 pessoas, né? Eu vou estar passando sobre o patrocínio aqui do CREA e informações sobre o próprio CREA. Eu vou passar um vídeo bem rápido para vocês saberem sobre alguns produtos, sobre produtos não, né? Sobre serviços que o CREA oferece à nossa categoria, tá ok? Todo mundo, deixa eu só compartilhar aqui. Todo mundo está visualizando, deixa eu pegar só um minuto. Um momento aqui que para eu colocar. Agora achei. Todo mundo visualiza? O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. É isso aí, pessoal. E para que a gente dê continuidade, né? Aqui nós estamos com o professor Luiz Carlos Iso, né? Quero novamente agradecer, professor. Eu gostaria, o currículo do professor aqui é bem extenso, bacana. Ele é professor, engenheiro, né? Especialista em gerenciamento de projetos, especialista em perícias e avaliações, diretor técnico da Engenharia ISO, perito do Ministério Público Federal, professor de pós-graduação da Unip, professor de engenharia da Faculdade Integrada de Bauru. Então, eu espero
falar nessa noite, junto com o professor aqui, que a gente possa aprender bastante sobre inspeção predial. Nós vamos ele vai estar falando sobre diretrizes, conceitos, terminologias e procedimentos, né? Professor, eu sei que nosso tempo, nós temos aí 2 horas aí para você passar para nós esse conhecimento da NBR 16747, mas eu já vi tua palestra e tenho certeza que você, para o pessoal aqui de Tatuí, quem estiver nos assistindo, você vai trazer um conteúdo muito bacana, tá? Obrigado novamente, obrigado a todos que estão aqui participando junto com a gente, tá bom? Fica à vontade, professor. Obrigado, boa noite, obrigado pela recepção, vamos estar aí, espero que vocês gostem, vamos estar aí ministrando essa palestra sobre a norma de inspeção predial. Ela envolve outras normas, atualmente é uma norma da NBR, antes ela era somente do IBAP, né? A tendência é que já tem uma PL lá na Câmara dos Deputados que vire uma obrigatoriedade da inspeção predial nas edificações verticais, então uma tendência a virar lei. Lembrando aí que as NBRs aí, elas não têm força de lei, mas elas, numa questão judicial, elas viram um balizamento para os juízes e promotores em relação às leis, né? Ela vira força de lei, certo? Eu tenho uma experiência boa na parte de inspeção predial, a gente já executa faz tempo, a gente vê algumas mudanças nas diretrizes, saiu essa 16747, ela saiu agora na NBR esse ano, mas o IBAP já trazia, inclusive de Minas, já trazia essa parte de normatização, inclusive em termos de enquadramento, ela envolve muito a segurança predial, ela envolve muito a questão de manutenção, que nós vamos ver, e ela envolve muito a questão da 15575, de uma norma de desempenho, ela envolve a 6487, 5674, de manutenção, a 14037, que é manuais de manutenção predial, e a gente vai entender o que se relaciona em cada uma. Vamos lá. A gente pode, aí, no caso, fazer a apresentação e geralmente termina a apresentação entre 8h15 e 8h40, depende muito dos questionamentos, né? Se a gente tiver muitas perguntas no meio, ao longo da apresentação, seria interessante aí a gente segurar um pouco para o final, mas se for poucos questionamentos, eu acho que é interessante a abordagem naquele momento, naquele aspecto que está sendo exposto. Ok? Eu fico à disposição, professor, também para, se vocês quiserem colocando no chat, depois eu também posso te ajudar, tá bom? Ok. Deixa eu só puxar aqui para o cantinho o rosto do pessoal. Bom, a 16747, ela foi elaborada pelo comitê e ela foi publicada basicamente em 17 do... Opa, desculpa. É que eu não estou enxergando aqui, só um minutinho. Ela foi publicada esse ano, que foi dia 25/5/2020. Lembrando que qualquer norma, a gente tem que ter em mente que qualquer norma, ela é somente válida após a sua publicação. Se você estiver no caso da norma de inspeção predial, não tem tanto problema, mas você vai ter que se adequar a ela em termos de manutenção, que nós vamos ver lá para frente. Mas se você tiver em norma de desempenho, outras normas que são que influenciam o seu projeto, se influenciam os seus materiais que você está fazendo uma edificação vertical, ela só vale para os projetos que ainda não foram aprovados. Todos os projetos que foram aprovados, tipo, aqui no caso a norma foi dia 21/5, se o projeto de uma obra vertical em Tatuí foi aprovado dia 20, ele não precisa seguir as normas que foram aprovadas dia 21. Ele tem que seguir as normas que são anteriores a esse tipo de projeto. Então, assim, no caso, norma de desempenho, normas de acessibilidade, ele tem que estar adequado às normas anteriores. Os ajustes que vêm para depois, eles têm que ser adaptativos.
e opcionais. Ok? A inspeção predial, essa atividade, na verdade, o objetivo da inspeção predial, ela é constatar o atual estado em que a edificação se encontra, né? Quando você entrega um imóvel, uma incorporadora edifica um empreendimento vertical, aí 16 pavimentos, 20 pavimentos, ela tem que seguir certas normas em termos de projetos. Tem a 17, eu acho que 721, que é a questão dos serviços que tem que ser feito, que é a vistoria cautelar em volta das edificações. E aí, dentre outros, o 15575, que é dos materiais, e vem após, lembrando sempre, após a entrega do empreendimento, nós temos aí que seguir a 14037, que é a norma que estabelece que a edificação, a incorporadora, ela é obrigada a entregar manuais, né? E esses manuais que vão servir de balizamento para dar manutenção e o tempo de vida útil dos materiais dos sistemas construtivos. Então, nós temos aí constatar, a inspeção predial, ela vai constatar atual estado de conservação, geralmente ela se faz a cada 3 anos, lembrando que cada cidade tem a sua lei de obrigatoriedade em termos de inspeção predial. Aqui em Bauru, ela é a cada 3 anos. Então, é obrigado a fazer uma inspeção predial para se continuar com o alvará de funcionamento da edificação. Em termos, pode ser pública ou pode ser multifamiliar. Por quê? A inspeção predial, ela vai verificar o atual estado de conservação dos sistemas construtivos, dos seus subsistemas ou partes. Então, nós temos lá os sistemas estruturais, os seus subsistemas podem ser as vigas, os pilares, e nós vamos ter os seus componentes, que são os elementos estruturais dentro desse subsistema. Então, vai verificar toda essa questão dos sistemas e subsistemas que tem dentro da edificação. No caso, elevadores, no caso, a parte de AVCB, no caso, combate a incêndio, SPDA, né? Então, assim, tudo que a gente tiver, em termos construtivos, sistemas que estão atribuindo a essa edificação uma solidez, né? Nós vamos investigar através da inspeção predial. Então, o intuito da inspeção predial é avaliar o atual estado em que a edificação se encontra. Essa edificação, a gente não tem que esconder, a gente tem que, na verdade, avaliar e mostrar, porque tem muitas leis de municípios que imprime essa obrigatoriedade da inspeção predial, e aí o pessoal acha que não pode aparecer nenhum problema na inspeção predial porque a prefeitura não vai aprovar. Na verdade, ela serve como um balizamento para o síndico identificar a criticidade do que ele tem que fazer uma manutenção corretiva, preventiva e preditiva, que nós vamos ver mais para frente. Então, é o quê? Ela serve de balizamento do atual estado de conservação dos sistemas e subsistemas e vai servir de balizamento para o síndico realizar o seu planejamento de manutenção. Aí nós verificamos aí, eu moro em edificação, nenhum síndico faz isso, porque eles não seguem as normas, eles respondem juridicamente sobre isso, e eles não sabem. E, atualmente, qualquer coisa, qualquer deslize, você sofre um processo. Tá? Ninguém sabe até no momento que sofre o processo. Ok? Vamos lá. Essa avaliação da inspeção predial, ela é, na verdade, sensorial. Ela tem, na verdade, como se fosse uma vistoria que você pode utilizar vários tipos de equipamento, tanto uma câmera fotográfica, você vai usar a parte investigativa, que você vai verificar os manuais de operação, os manuais de manutenção, que nós vamos ver mais para frente, e nós vamos verificar toda a parte de inspeção, que é o quê? Não é uma perícia, é sim uma constatação das patologias existentes. Nós não precisamos colocar a origem ou a causa, mas sim, nós podemos identificar o que tem que ser feito qual é a criticidade de manutenção daquela patologia, certo? Então, você não está fazendo uma perícia, é, na verdade, uma constatação de uma forma mais leve, certo?
você vai pegar todos os manuais, todos os documentos, todas as documentações em termos de ABITS, em termos de manuais, em termos de documentações que envolvam a edificação. Lembrando que as incorporadoras, quando elas entregam os imóveis, certo? Lembrando bem disso, quando elas entregam os imóveis, a parte comum tem que estar dentro de todas as normas de acessibilidade, certo? Hoje em dia não existe mais edificação que possa ter nas suas partes a falta da acessibilidade, que é 90/50, que também foi atualizado esse ano. Então, nós temos aí acessibilidade na área comum, é obrigatório. Os manuais de operação de manutenção, tipo, ninguém segue, tá, gente? A gente tem muita, vamos dizer, dúvida sobre isso, porque na hora que a gente fala de manual de manutenção, a maioria das edificações não tem um planejamento de manutenção. Tá? E isso é crítico, porque você começa a ver as estruturas ficando deterioradas. Elas vão ficar num estado de degradação. Tá? Então, você não vê um planejamento. Então, quando você pega a manutenção que a incorporadora entrega, ela entrega 3 tipos de manuais. Manual da área comum, onde tem que ter acessibilidade, onde tem que ter impermeabilização, lembrando que é tudo em cima da norma 15575, que é de desempenho. Você tem a 14037, se não me engano, acho que é a 14037, que é manual de manutenções, que é obrigatório a fazer. Você entrega, a incorporadora é obrigada a entregar. Olha, as bombas têm que fazer manutenção, a lubrificação dos rolamentos a cada 6 meses, 1 ano. O edifício tem que limpar as calhas a cada 3 meses. O telhado tem que ser revisado a cada quanto tempo. A incorporadora ou a construtora, a incorporadora, tem que entregar esse tipo de manual de manutenção. A edificação tem que ser lavada, incrível que pareça, tem que ser lavada a cada 2 anos, porque os agentes externos vão deteriorando os materiais. Lembrando que aqui o vínculo com a norma de desempenho, a garantia de 5 anos se vale a partir do momento que você segue o manual de operação de manutenção. Quando você vai fazer uma manutenção em bombas, manutenção na piscina, manutenção em rejunte, manutenção em todos os sistemas construtivos que existem na edificação, você tem que estar dentro do manual de manutenções. Então, o incorporador tem que relacionar tudo que tem que ser mantido, tudo que tem que ser conservado, certo? Se o condomínio seguir esse manual de manutenção, tipo, lavar a edificação externamente a cada 2 anos. Estou dando um exemplo, tá? Depende da pintura que foi utilizada, que nós temos 2 tipos de pintura, tem 3, né? Mas 2 tipos de pintura. Por quê? A poeira, o sol, vai deteriorando, vai ressecando. E se você não lavar a edificação da forma eficaz externamente, os sistemas construtivos não vão aguentar os 5 anos que você tem em termos de garantia. Se fala em 5 anos, tudo bem, mas não é 5 anos a Deus dará. É 5 anos desde que você siga os manuais de manutenção. Todo mundo esquece desse aspecto na área de perícias, na área de inspeção predial. O manual de manutenção tem que ser seguido e por empresa especializada. É isso que diz o manual. Então, não é somente 5 anos. Se você não seguiu as manutenções, você não tem os 5 anos no processo judicial. Só que você tem que provar isso, que ele não seguiu a manutenção, ok? Mas as incorporadoras vão entregar o manual de manutenção, vai envolver bombas, reservatórios inferiores, reservatórios superiores, certo? Esses reservatórios, eles têm que ter, vai lavar o reservatório com o quê? Vai lavar com um detergente neutro, vai lavar com sabão. Então, tudo isso é colocado no manual de manutenção. A cada quanto tempo tem que ser feita a manutenção? A célula do lado direito é a cada tanto tempo, a célula do lado esquerdo é tanto tempo. Tudo isso tem que estar no manual de manutenção. E tem que ter também, a incorporadora, entregar o manual de operação. Esse manual de operação é como executar todos os afazeres
que uma edificação necessita para ser operada. Caso queimou uma bomba ou inverter a bomba para circular uma hora outra, tem bombas que são paralelas, a de emergência você vai circulando, então você vai fazendo essas manutenções de redirecionamento de bombas, outras questões que envolvam o prédio. Então, você tem um manual de operação, como é que troca isso, como é que troca aquilo. Então, tudo tem que estar dentro do manual de manutenção e de operação. Isso está na norma, ok? Lembrando que uma unidade autônoma dentro da edificação também tem que ter o seu manual de manutenção e de operação. Caso a unidade tiver ar-condicionado, por exemplo, tem que colocar o manual de forma digital ou imprimir ele e entregar juntamente com o manual da unidade autônoma para manutenção. Caso o ar-condicionado, cada 6 meses tem que limpar o filtro. Tudo isso tem que estar especificado. Se não estiver especificado, a garantia automaticamente é por conta do incorporador, porque ele não deu o manual de operação de cada sistema construtivo que esteja dentro da unidade, tanto autônoma como na área comum. Ok? A avaliação, na verdade, se dá por constatação, né? Você vai verificar o registro de todas as falhas e anomalias. Lembrando que tem que ser identificada se a operação e a manutenção foram devidamente executadas. Então, tem que ter um registro das manutenções que são executadas na edificação. Tem que ter o planejamento. As manutenções, quando você tem um manual de manutenção, você já coloca no orçamento da edificação as manutenções planejadas. E hoje em dia tem uma dificuldade muito grande dos condomínios separar o que é manutenção planejada e o que é manutenção corretiva. Se você não der manutenção, por exemplo, numa bomba planejada preventivamente, né, você vai ter que dar a corretiva, que é o quê? Na hora que estourar o rolamento, trocar a bomba. E geralmente isso é mais caro, porque você tem que substituir provavelmente a bomba inteira. Então, isso tudo tem que ser planejado e tem que ter o registro. Quando você faz a manutenção planejada, você pode colocar no orçamento como despesas operacionais. Quando você não faz, você começa a ter aqueles impasses de que teve que fazer uma manutenção e troca de algum item. O motor do portão, teve que trocar a bomba de recalque do reservatório 1. Então, tudo isso é de acordo com o que você faz o planejamento das suas manutenções. Todos os planejamentos podem ser colocados nas despesas correntes da edificação. Elas não podem ser constatadas como extra. Tá? Isso é norma. Então, assim, a inspeção predial ela deve também verificar se foi feito o quê? Reformas e ampliações, a mudança do uso, a regularização das edificações. No caso, você vai pegar lá, vai mudar uma portaria de local, você vai pegar em cima de uma laje maciça e vai construir uma área de lazer diferente. Você tem que ver se ela mudou a atividade fim, ela se destinou a uma área com um peso, foi projetada por uma especificação e ela está sendo utilizada para outra especificação. Isso tem que ser constatado, porque pode aparecer patologias. No caso, a gente já viu edificações que ela foi designada e calculada para um escritório comercial e depois ela foi utilizada com máquinas, equipamentos que tinha vibração nas lajes e começou a abrir fissuramento. Então, isso também tem que ver em termos de projeto. Atividade, fim que se destina, porque a gente tem edificações verticais não só residenciais, e sim comerciais também. Ok? As regularizações, mudança do uso, que a gente acabou de falar, e a regularização das edificações. Hoje em dia, os bombeiros estão pegando pesado na área que você modificou. Se você cobrir uma garagem, se você cobrir uma outra área que não estava coberta, eles vão verificar com o projeto original do IVCB, que foi aprovado junto ao Corpo de Bombeiros, e vão chegar com as adaptações. Cobriu, vai aumentar a área coberta. De repente, você tem que colocar um hidrante. Tem que tomar muito cuidado com isso. E não está passando mais a VCB. Tem que fazer as regularizações. Além daquelas modificações que a própria edificação muitas vezes faz, nós temos as modificações que agora nós temos
o compliance em relação a bombeiros e questões de segurança. Opa. A 16747, ela tem, na verdade, algumas coisas em termos de inspeção predial. Ela tem as diretrizes que você tem que seguir para fazer, certo? A inspeção, os conceitos que você tem que utilizar para executar essa inspeção, a terminologia que você tem que utilizar para se colocar no documento que você vai entregar e os procedimentos que você tem que executar. Por quê? Porque a inspeção predial, ela está mais focada, muito profissional acredita, que mais na engenharia civil, mas, na verdade, ela é multidisciplinar, porque você tem aí todo o sistema de proteção de combate a incêndio, tem todos os sistemas de proteção contra raios e SPDA, tem todos os sistemas de elevador, que é parte de engenharia mecânica. Então, você tem o multidisciplinar. O engenheiro civil, ele não é o Superman na hora de colocar a inspeção predial. Se tiver questões, tem inspeção predial, que tem prédios comerciais, que tem aspectos específicos, e até muitas vezes você tem que chamar um profissional que a especialidade é naquilo. No caso, geração de energia. Por quê? Porque você tem que atestar na inspeção qual é o atual estado de cada sistema construtivo. E para você atestar que cada sistema construtivo está, e seus subsistemas e suas partes estão ok, você tem que conhecer, tirar as fotos e fazer o relatório de acordo com o que está. Então, no caso, está gerando energia, quanto que está gerando, se as placas estão lavadas, né? No caso de geração de energia ou aquecimento, as placas estão lavadas, estão limpas, está gerando energia, quanto que está aquecendo? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Testar o aterramento, tudo, muitas vezes a edificação faz alterações nos quadros de energia. Então, essas alterações têm que ser documentadas. Então, e tem que estar dentro das normas, porque depois você não consegue atestar que aquele quadro de energia está funcionando adequadamente. Hoje em dia se usa muito a câmera termográfica, porque você tira uma foto do quadro, você vê exatamente o que está roxo, né? Ou mais amarelo. No caso, roxo é mais umidade, e o amarelo você vê que ele está com aquecimento da fiação, porque além de estar identificado cada circuito dentro do quadro, você teria que ter se ele está funcionando de forma correta. Então, isso, o engenheiro civil, muitas vezes, de uma forma simples, ele consegue fazer, mas muitas vezes ele precisa do engenheiro elétrico e precisa do engenheiro mecânico, ok? Então, o que nós temos em referência à norma, né? A inspeção? A 5674, né? Que ela faz a manutenção, né? Os requisitos de sistema de manutenção e gestão. Se vocês quiserem olhar, não é uma norma muito grande, mas é uma norma legal, que ela tem bastante detalhes. Tem a norma de perícias, que é a 13752, aquela 14037, que é obrigatório executar o manual, certo? De edificações. Ela consta o que tem que ter no manual, na hora que entrega a incorporação. Tem uma regra do que tem que ter mínimo, né? A gente presta consultoria para algumas construtoras e até construtoras que estão aí, incorporadoras, que estão faz tempo no mercado, esquecem de muitos aspectos dentro do manual. E isso daí gera processo judicial. Porque se você tem uma deterioração de um item e você tem que substituir ele, e você não quer substituir, que você fala que isso não estava na garantia, mas qual é o local ou a parte do manual que diz que aquele item tem garantia de tanto tempo, ou que aquele item tem que seguir certas manutenções, ou tem que seguir certas operações. Então, a gente tem que estar com tudo documentado, senão acaba caindo na vala comum da garantia. Ok? Nós temos aí a 15575, né, a 1, que é os requisitos dos sistemas construtivos, suas partes, subsistemas, né, e suas partes, que é a questionamento em relação aos materiais que vai se usar na incorporação. Por que se fala da 15575? Porque a 15575 ela é o balizamento de garantias do desempenho dos materiais, em termos de vida útil. Lembrando
que a vida útil não é a vida útil de garantia. Um item pode durar 7 anos. Os sistemas construtivos, os estruturais, pode durar 20, 50 anos, de acordo com a norma, temos lá. Mas não quer dizer que a garantia é de 20 anos, 50 anos. É de 5 anos, depende do item. Metais, por exemplo, é 1 ano. Mas tem metais que têm garantia eterna do fabricante. Então, tudo isso a gente tem que separar. O que é vida útil e o que é vida da garantia. Lembrando que a vida da garantia é em relação às manutenções, que a gente tem lá a vida, ela entra nesse desempenho, ela vai decaindo, e se ela não sofrer as manutenções, ela não volta perto da onde ela tinha a sua vida útil, seu desempenho, se ela não tiver aquela manutenção. Então, não é assim, chega lá, não faz manutenção nenhuma e tem os 5 anos. Ela tem que sofrer as manutenções para ela ir voltando até ela chegar nos 5 anos. Não é simplesmente tem 5 anos, certo? Nós temos aí também, aqui a norma 15575, ela tem a requisito de piso, a parte de vedações, né, camada de pele quando tem vidraças, aquelas coisas todas. Tem os sistemas de cobertura, os hidrossanitários, né? E tem também algumas questões em termos de cada material que se usa tem o seu desempenho. Porque você pode usar um material para impermeabilizar, que ele dura 15 anos, você pode usar outro material que dura 10 e pode usar um material que dura 5. Não quer dizer que esteja errado, mas você tem que catalogar isso na hora que você estiver construindo para você especificar o que o seu material utiliza, né? Que é o VUP, né? A vida útil do projeto. Você vai especificando em cada prancha de impermeabilização os materiais que você vai utilizando, você vai especificando cada material e vai catalogando eles e faz um controle de qualidade do que eles entram, tá? Para depois você especificar as manutenções que você precisa. Tem materiais que precisam de manutenções mais periodicamente, ok? A 16280, que é a norma de reforma em edificações. Lembrando que essa norma, ela já tem faz um tempo atrás, e essa norma, se não me engano, acho que é 2014, 2015, ela é uma norma que quando você vai fazer uma manutenção ou uma reforma dentro da unidade autônoma ou uma reforma dentro da edificação área comum, você tem requisitos para se seguir. Por quê? Essa norma, basicamente, ela surgiu em relação àquela vez que caiu aquela edificação no Rio de Janeiro, com aquela reforma que caiu aquela edificação que levou a outra do lado. Basicamente, ela surgiu naquele ponto. Por quê? A pessoa estava fazendo uma manutenção, ela não informou nada para o prédio e ela fez uma mudança estrutural. E essa mudança estrutural não tinha um profissional habilitado para fazer o reforço para poder tirar as paredes. E ela acabou também mexendo em pilares. E aí caiu a edificação. Então, agora tem essa norma, que é o quê? Qualquer manutenção que for feita dentro da edificação, ela tem que ter o segmento da norma. Informar o profissional que vai fazer a reforma, informar. Lembrando que reforma, né? Você vai trocar interruptores, não é reforma, é manutenção. Você vai trocar luminária, é manutenção. Você vai pintar, é manutenção. Não precisa de profissional habilitado para fazer isso. Não precisa de engenheiro ou ERT para fazer isso, nem arquiteto. Agora, se você vai mudar um sistema de tubulação de gás, se você vai mudar piso, se você vai mexer em impermeabilização, tudo aquilo que altere a unidade autônoma, você tem que seguir essa norma, ok? Lembrando que essa norma 16280, você tem que seguir tudo da 15575. Tudo que você faz, você tem que seguir o desempenho da 15575. Tá? Que vai ter que também observar todos os projetos da edificação. Desculpa. Por que a gente fala um pouco dessas outras normas? Porque elas estão todas relacionadas com a inspeção predial. A inspeção predial, ela tem, na verdade, o exame clínico geral, né? Avalia as condições globais da edificação, executa o diagnóstico dos problemas de conservação e funcionamento. Tipo, eu estou com um problema de infiltração numa laje,
no térreo, eu estou com um problema de infiltração numa esquadrilha de alumínio, eu estou com um problema de tubulação no subsolo, eu estou com um problema de trincamento, né, de fissuramento num piso no subsolo. Tudo isso tem que estar relacionado à inspeção. A inspeção vai diagnosticar isso. Então, ela tem que evidenciar isso e vai registrar o termos de criticidade, se é alto, médio ou baixo. Para quê? Para que o síndico consiga identificar aquilo que ele tem que, mais urgentemente, fazer a manutenção. Ok? Nós temos as inspeções dos sistemas construtivos especializados, que é aquilo que eu mencionei para vocês. Os sistemas construtivos especializados são os sistemas aqueles que a gente tem, no caso, geração de energia, outros sistemas que tenha na edificação e que a gente necessite de um profissional habilitado especificamente para isso, para poder fazer a inspeção predial. Porque você não vai conseguir identificar se aquele sistema construtivo está funcionando de forma adequada, ela está cumprindo o seu desempenho. Ok? Cumprir o desempenho é aquilo que se espera dele. Nós temos aí os agentes de degradação, né? Esses agentes de degradação nada mais é que tudo aquilo que vem a contribuir para a redução do desempenho do material do subsistema ou do sistema. No caso, raio solar na pintura, né? Poeira, vento na esquadrilha de alumínio, que quando tem que fazer uns ajustes. Então, tudo isso é os agentes de degradação, que eles é o quê? Eles exercem alguma influência em cima dos sistemas construtivos, e essas influências elas vão diminuindo a vida útil caso não tenha uma manutenção. Análise, né? Nós temos aí a etapa da inspeção predial, que consiste em uma das entrevistas de coleta de dados. O que é? Você chegar na edificação e levantar toda a documentação que tenha na edificação em termos de manuais, operação, em termos de projetos, em termos do que está sendo feito de manutenção ao longo dos períodos, todas as constatações de correções que tenha sido feito manutenção no período, tanto preditiva como preventiva como corretiva, para você ter o quê? Um aspecto geral, raio-x da identificação da edificação, para você poder ter os aspectos, se segue as manutenções dentro da edificação, se não segue manutenções preventivas, se é só corretivas. Aí você vai identificar dentro dessas documentações. Por quê? Porque tem que ter o registro das manutenções preventivas, caso tenha. O planejamento tem que estar constatado. E se você verificar, 99% das edificações hoje em dia não tem esse tipo de controle. Aí nós temos aí a anomalia, né? Que é a irregularidade, né? O que é exceção que deteriora o sistema construtivo, que é o quê? Você tem uma vida útil e ela está exigindo mais do que ela está querendo, do que ela desempenha. Então, isso pode ser classificado, essa anomalia, né, dentro da edificação, como anomalia endógena, que vem de fora, né, funcional, que vem ao longo da vida útil, ela está, na verdade, passou da vida útil, no caso, edificações aí com 20 anos, que ela já passou da vida útil, e ela necessita troca, muitas vezes, do sistema construtivo. Caso impermeabilização, manto de térreo, né? da área do térreo, anomalia exógena, né? Nós temos a endógena que é dentro, a exógena que é de fora. Então, assim, tudo aquilo que vem de fora, o que é? Os sistemas construtivos, né? Tem influência de um agente externo, no caso, ventos, chuvas, poeiras, né? Então, a gente tem esse sistema dos construtivos aí exercendo uma deterioração na vida útil. Deixa eu ver aqui se eu abro aqui. Se está tendo pergunta, eu não estou enxergando. Por enquanto não, professor. Tá legal. Porque eu vi um barulhinho aqui e não sabia. Até me desconcentrou um pouco.
avaliação do comportamento em uso da inspeção predial, né, é a constatação sensorial. Você vai verificar se os sistemas construtivos estão dentro da operação e manutenção, se eles estão o quê? Dentro do uso adequado. Então, no caso, vamos supor, as bombas de recalque foram feitas manutenções nela, a cada 3 meses foi uma. Então, tem um planejamento. Tudo isso você vai analisar, se ela vai estar seguindo o desempenho que ela deve se propor, né? O que ela se propõe a fazer. Se você só deixar a bomba lá, não mandar lubrificar, não mandar abrir, dar uma manutenção nela preventivamente, você vai ter uma hora que vai ter que trocar a bomba, ou vai quebrar um rolamento, ou vai quebrar um induzido. Tudo isso você vai ter que fazer. Então, a avaliação você vai ter que relacionar de acordo com aquilo que a gente falou. Manuais, manutenção preventiva, manutenção corretiva, né? Lembrando que a maioria das edificações devem ter a manutenção, o plano de manutenção, e colocar dentro do seu orçamento anual, o que eles não fazem, né? O síndico responde por todas as questões da edificação com a sua unidade autônoma em processo judicial. Ok? Vamos lá. A avaliação sensorial nós já falamos, né? É o sentido do que você medir, analisar, interpretar. Muitas vezes você entra num ambiente na edificação e você não vê a anomalia, não vê a patologia, mas você sente o cheiro, por exemplo, de esgoto, né? Então, quer dizer, tem alguma questão dentro daquele ambiente que não está de acordo com o que tem que ser, não está executando o seu desempenho da forma que se espera. Então, por isso que se fala, nós usamos o sentido de visão, né? Olfação, gustação, tato e audição. Muitas vezes você pode até encontrar ambientes que não têm o compliance, né, o segmento total da norma 15575, até em termos de ruídos. E aí você vai detectar que tem um ruído extremo naquela edificação perto de uma avenida. Por exemplo, em São Paulo tem muito disso. Aí tem um processo judicial e tem que trocar a esquadrilha de alumínio. Vamos lá. As cargas gravitacionais, ações externas, né? Lembrando que a gente tem os impactos de corpo duro e mole, que a gente tem na norma 15575, que identifica, muitas vezes, se vamos supor, você tem uma edificação com a camada de pele e a vedação, em termos de vidraças, né, vidros temperados, e você tem que ter uma resistência. Se ela não tiver a resistência adequada, ela começa a ter uma movimentação e a vedação começa a entrar o quê? Infiltração, água. Então, é isso que se fala. Então, você tem que ter testes. Muitas vezes, você tem que executar testes para você ver se a inspeção, se o item, o sistema construtivo, está desempenhando aquilo que ele se propõe. As conformidades e requisitos estabelecidos em norma e da legislação aplicável. Tem diversos requisitos de normas em termos de cada sistema construtivo, em termos de piso, em termos de argamassa, de assentar o piso. Então, você vê muitas vezes numa inspeção predial, pisos manchando. Então, quer dizer, ele não está dentro da norma de desempenho, ou ele já executou sua vida útil, funcional, anomalia funcional, que ele já executou sua função, esse prédio, a edificação já foi entregue faz 20 anos, e a duração do sistema de cerâmico na classificação que ele já não está mais desempenhando aquela função. Aí tem que ser o quê? Trocado. Então, a gente tem que olhar tudo isso na inspeção predial. Certo? As conservações de estado, reparar, preservar e manter, ela tem todas que seguir a 16.280. Essa 16.280 é uma norma interessante, porque quando você vai executar as manutenções para ter a conservação da edificação, ela tem que ter critérios. Você tem que montar os critérios da edificação. Por exemplo, vou fazer uma manutenção dentro da edificação, né? Vai trocar os revestimentos internos de uma unidade autônoma. Ele tem que seguir uma certa precaução em termos de colocar a descrição dos serviços, indicar quais são os profissionais que vão fazer a manutenção,
Aí o prédio, a edificação, tem todo o checklist, olha, tem que ter uma RT, tem que ter o que vai ser feito, a metragem quadrada, que vai ser trocada de piso, a impermeabilização que vai ser feita, se vai afetar alguma área comum, tipo a aprumada de prédio, que é gás, água, esgoto, água pluvial, tudo. Então, tudo você tem que ter as plantas e estudar antes de fazer esse tipo de serviço. E tem que mostrar para o síndico. Por quê? Porque se você vai subir um monte de piso para edificação e não distribuir a carga dos pisos dentro da unidade autônoma, pode trincar uma laje. E isso pode afetar, por exemplo, uma vedação externa, uma área de fachada. Tudo isso se indica no quê? Nas manutenções prediais das unidades autônomas e das áreas comuns, em cima da norma 16.280. Todo mundo tem que seguir a 16.280 e a 15.575, para se preservar as unidades e as áreas comuns. Tudo isso regulamentado. Onde é que eu vou jogar entulho? Tem que descer com saquinho, o entulho dentro de saco, tem que colocar na caçamba em tal local. Tudo isso é designado através da 16.280. Você tem que montar o seu sistema de manutenção. Temos de quem vai fazer uma manutenção à unidade autônoma ou a edificação. Tem todas umas regras. O desempenho e o comportamento dos sistemas e os subsistemas, em termos de fachadas, instalações elétricas e sanitárias, tudo isso, esse desempenho tem aquela vida que se propõe, que chama o quê? Vida útil, que nós já relatamos, e tem a influência dos seus agentes externos, e tem o quê? As manutenções preventivas, lembrando isso, todas estabelecidas nos manuais, e todas a duração dos materiais, lembrando que são aqui, ó, prevista, aqui, manutenções previstas em projeto e na construção. Quais são os materiais que identificam a vida útil daquele sistema construtivo? Dá um exemplo. Térreo. Eu usei manta para tantos anos, eu usei revestimento para tantos anos. O que vai me dizer, em cima disso, quanto tempo tem que eu tenho que executar uma manutenção, qual é o tempo da vida útil e o que tem que ser feito em termos de manutenção? Tudo isso vai ter que estar no manual e no projeto, que é a vida útil do projeto, que é o VUP. Tem que estar especificado. Se não tiver especificado, a construtora vai ter que dar os 5 anos. Se ela quiser menos que 5 anos, aí ela tem que especificar o que tem que ser feito de manutenção. Lembrando que, muitas vezes, em processo judicial, nós temos aí a cláusula, se não me engano, eu acho que é ato de nata, que muitos dos juízes interpretam que, quando a incorporadora não segue os manuais, não entrega manuais e não segue todos os preceitos de manutenções, né, ou corretivas, muitas vezes infiltrações, ela pode simplesmente, o juiz pode simplesmente tirar a cláusula de 5 anos de garantia e estender isso a 10 anos, ok? Se você não seguir todos os conformes para entregar os manuais e ter todos esses controles de tempo de vida útil, projeto e tudo, você acaba tendo que arcar com uma despesa maior daquilo que você previu no seu projeto. A deterioração, degradação antes da vida útil dos materiais é em decorrência de anomalias ou falha de uso, ou operação ou manutenção. Anomalias, ou ela vem com as falhas de operação. Eu fui fazer uma manutenção lá e bateu o rompedor lá e furou a manta. Então, é uma manutenção mal feita. Então, é uma falha de uso. Se você tem uma operação lá em cima que você fez inadequada, que afetou, também pode afetar o desempenho. E a manutenção, caso não foi feita, precisa rejuntar, passar PU nessa junta de dilatação a cada quanto tempo? Tipo, a separação entre a dilatação do prédio, entre a torre e as áreas externas. Muitas vezes tem que fazer uma manutenção no PU de junta de dilatação. E se isso não for feito, vai levar à deterioração e às anomalias, ok? Durabilidade, né? Seria a capacidade dos seus sistemas construtivos de desempenhar suas funções ao longo do tempo.
manutenções previstas do projeto, construção, manual do uso e de manutenção. Lembrando que a durabilidade, ela é, na verdade, envolvendo a conservação. Se você não tiver a conservação, você não consegue ter a durabilidade e o desempenho daquele sistema construtivo que se espera, né? A falha de uso, operação e manutenção, na verdade, vem ao longo da falta de manutenção. A inspeção predial é o processo do quê? É a avaliação de tudo isso que a gente está falando até agora. É o quê? Se tem... Lembra, chega, vê a documentação da edificação, vê se tem manual de operação, manual de manutenção, vê se foram feitas todas as manutenções, e aí vai se identificar posteriormente, pegou os projetos, olhou, posteriormente vai se identificar quais são as patologias, anomalias que se encontram na edificação e verificar todos os seus sistemas construtivos, sistemas elétricos, proteção contra combate a incêndio, né? Proteção em termos de manutenção do elevador, né? Mecânico, ver se tem RT de engenharia mecânica, ver se tem as manutenções, a relação de manutenções que é feita no elevador, tem que ser tudo guardado isso daí. Ah, eu faço manutenção, tudo bem. Ah, uma empresa que faz manutenção para mim, tá? Cada quanto tempo ela vem? Cadê os relatórios que ela veio? Tudo isso tem que ser constatado. A inspeção predial especializada é aquela inspeção predial que a gente falou. Tem um sistema construtivo mais específico, aonde tem que chamar um profissional para poder auxiliar nessa inspeção predial, né? A inspeção predial, ela tem que ser feita multidisciplinar. Você não consegue, como engenheiro, muitas vezes civil, só fazer essa inspeção. Porque, vamos supor, você vai lá pegar o elevador, você tem que ver se toda o poço do elevador, né, o fosso lá, se está tudo certo, se a estrutura não tem nada enferrujando dentro da estrutura. Você tem que inspecionar isso. Então, tem que ver alguém com o elevador, parar ele, você vai olhar a estrutura internamente, além de ter a manutenção do elevador. Então, você tem que olhar todos os sistemas construtivos. É muito difícil o engenheiro que olha isso. E, na verdade, ele tem que olhar. Por quê? A maioria dos fossos de elevador, né, os postos dos elevadores, eles têm, por questão de nivelamento, eles começam a descascar vigas para poder ficar prumado, que muitas vezes não fica. E aí, depois, eles fazem a exposição, porque a camada protetiva da estrutura de concreto foi retirada. E aí não é nem pintada, deixa a estrutura à vista. E isso, ao longo do tempo, vai se deteriorando. A inspeção pode ser feita por engenheiro e arquiteto, né? O laudo de inspeção predial é um documento que é emitido na inspeção e registra o quê? O resultado da inspeção. O que é esse resultado? Todo esse registro. Ó, manutenções são feitas do elevador, foram feitas em tal tempo, a cada tanto tempo, são trocadas todas as peças, o engenheiro habilitado, a empresa tal é habilitada, tem a RT tal, o engenheiro que é responsável pela empresa tal. Então, na parte de elevadores, ok, certo? Aí na parte de estrutura, você vai levantar tudo, ver as anomalias. Aquelas anomalias que são manifestações patológicas lá, que são em termos de registradas, você tem que registrar em termos de criticidade, se é alto, médio ou baixo. Para quê? Para que o síndico possa ter à sua mão um documento que ele tenha que exercer essa manutenção de forma mais rápida em alguns sistemas construtivos e de uma forma mais segurar um pouco mais uma manutenção que é baixa criticidade, ok? A parte de manutenção, a gente vai ter que ver a parte de se está sendo feita de forma correta, né? Por exemplo, se você não é só chegar e pegar o AVCB, por exemplo, colocar lá no seu relatório que tem AVCB número tal, projeto de combate a incêndio, aprovado pelo bombeiro,
e não vai testar os sistemas de alarme, bombas, mangueiras. Tudo isso a inspeção predial tem que seguir. Não é só pegar a RT lá e falar que está tudo ok, que o bombeiro deu alvará. Você tem que checar tudo que está compliance. Tem o alvará, mas essa mangueira de tal local, ela está com um problema. A bomba tal de combate a incêndio, de pressão, ela está com problema, ela não está dando pressão. Então, tudo isso tem que ser feita o estudo e análise para colocar no relatório. Não é porque tem o AVCB que está tudo correto. Você tem que identificar que tem que ser feita uma correção. No caso de sistemas de proteção, né, contra raios, né, você vai ter que identificar um engenheiro elétrico e verificar se ele está dando as medidas corretas. Correto? Vamos lá. Patamares de prioridade. Aquilo que a gente falou, a urgência, né? Em termos de alto, médio e baixo. Você vai colocar a criticidade de cada sistema construtivo em termos de restaurar a vida útil dele, o desempenho que ele se propõe, se ele está com baixo desempenho. Tipo, a estrutura está necessitando de uma recuperação estrutural nessa viga. Então, você tem que colocar a criticidade, o que tem que ser feito. Tem que ser restaurado essa viga, assim, 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 na função estrutural, por causa disso, disso, disso. Na inspeção, você tem que colocar. Você não precisa ficar falando, olha, está com filtração aqui. Você pode até mencionar, mas você tem que registrar qual é o grau de criticidade. Se está no começo, se está no fim, né? Se está embaixo, se está alto. Então, isso tem que ver o estágio. Por isso que é interessante conhecer um pouco de perícia, para você poder registrar a anomalia e colocar o grau de criticidade, que em termos de corrosão, por exemplo, você consegue identificar que estágio que está a estrutura. O profissional tem que ser formado, então, assim, as manutenções, lembrando que também tem que ser executadas por empresa que tenha profissional habilitado, certo? Se não tiver profissional habilitado, não dá para poder registrar que foi feita uma manutenção de forma adequada. Vamos supor, tem uma empresa que dá manutenção para mim na geração de energia. Lendo. Quem que é? O Chiquinho eletricista. O Chiquinho eletricista não é um profissional habilitado. Ele tem que ter um engenheiro que vai fazer a RT, que foi feita a manutenção, que foi checado o sistema de geração de energia. Não é assim, chega lá e faz manutenção, o Chiquinho veio. Não, tem que ter documentação. Foi feito isso, 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 limpeza das placas. É um pequeno relatório simplificado numa folha dizendo o que foi feito. É assim que se faz a manutenção no sistema construtivo. Certo? O plano de manutenção, ele tem que seguir a 5674, né? Lembrando que lá tem todo o ritualzinho de manutenções, os elementos e os componentes e equipamentos que devem ser utilizados, né? Lembrando que a câmara termográfica é uma câmara muito interessante para esse tipo de inspeção, que você vê no caso de bombas, você pode ver a criticidade de rolamentos, pode ver aquecimento de fiação, pode ver um monte de coisas que é interessante, pode ver umidades, infiltrações, se elas estão ativas, né? Que vai dar diferença de tonalidade de cor, né? Na identificação de temperatura, e isso ajuda bastante na inspeção predial, porque pode ter tido uma infiltração, mas ela pode já foi consertada. E muitas vezes a gente tem dificuldade em identificar se ela está viva ou se ela já foi encerrada, né? Os requisitos de desempenho, nós temos aí os atributos de qualidade, né, dos sistemas, e tudo isso, né, do requisito de desempenho, tudo isso é em relação ao requisito do usuário. O que é o requisito do usuário? Ele não tem o conhecimento técnico para identificar se o sistema construtivo está com uma anomalia ou não, muitas vezes. Mas ele consegue, pela sua percepção, identificar que tem alguma coisa estranha aquilo. Então, para se atender ao requisito do usuário, é o quê? Que ele esteja funcionando, desempenhando uma função normal, uma função que ele se destina. No caso, vamos dar um exemplo. Esquadria de alumínio. Está dando problema. Vou fazer uma inspeção predial, está dando problema. Mas ele não sabe que tipo de problema que é. Mas ele identifica que está batendo, está dando vibração quando tem vento, ou está entrando umidade, está entrando água. Então, isso é o requisito que o usuário tem a percepção de constatar, sem ter o conhecimento.
Então, quando a gente fala que o requisito do usuário, né, é o requisito do desempenho que o material, o sistema construtivo se propõe, né? O sistema que a gente fala, os elementos destinados, que é o quê? O sistema, subsistemas e partes, né? Que está tudo na norma 15575, na parte 2 a 6, cada um deles. Vida útil, lembrando que a vida útil do material é aquilo que a gente coloca na norma de desempenho e quantifica cada tipo de material. É interessante para você ter no manual de garantias, né, de manutenção, a vida útil e a garantia de cada item. Não quer dizer que um metal, uma torneira de um fabricante que tem vida eterna, que tem muitos que têm vida eterna de garantia, não quer dizer que isso vai ser o que você vai dar para o cliente. Então, no manual não vai estar assim, vai dar tipo 1 ano. Entendeu? E lembrando que o período de garantia é a partir do habite-se da edificação. Se a edificação não tem habite-se, vai ter que ser analisado juridicamente qual é o termo de garantia. Lembrando que o habite-se é a formalização de entrega do empreendimento. Se não tiver habite-se, tem que ter outros documentos que comprovem que o empreendimento foi entregue, mesmo sem ter o habite-se. Correto? Muitas vezes tem empreendimentos que não têm habites. Por quê? Questões que faliu a construtora, não tirou o habite porque tem outros problemas. Então, tem que ter o habite. Se não tem, tem que ter outros documentos que comprovem o habite. Lembrando que a unidade autônoma, ela não precisa somente do habite. Você pode, vamos supor, entregar um empreendimento e a garantia daquelas itens que estão dentro de um apartamento, ou a vedação externa, ou as esquadrias que estão afetando na inspeção predial, por exemplo, que você constatou, pode ser a vida útil ou a garantia, além daquilo que você entregou, que é o quê? Você entrega um apartamento que você vende 6 meses depois que você entregou a edificação. A partir do momento que você vendeu a unidade, começa a contar a garantia. Entenderam? Então, não é do habite, a unidade autônoma é de acordo com você entregou a unidade. Ok? Vamos supor, você pode vender um apartamento novo daqui a 1 ano. E a garantia começa a correr a partir do momento que você entregou a unidade. Por isso que se faz a inspeção, né? E o laudo de entrega do imóvel, que você vai ver todas as patologias, que você vai ver os vícios ocultos e os vícios aparentes. E você tem todo aquele prazo. Ok? A vistoria de processo de contratação, né, é sensorial, que você vai ver visualmente, olfato, você vai ver a sensibilidade em termos de ruído, todos esses níveis esperados, certo? As atribuições profissionais, né? Tem que ser habilitado, é o quê? Registrado no CREA e no CAL. Tá? Não pode ter outro tipo, não ter o registro. Tipo, tem aí muitos corretores de imóveis que quer fazer vistoria em imóveis e avaliações, né? O que pode até conseguir na primeira instância, mas na segunda instância, no Supremo e no Tribunal de Justiça, está perdendo. Por quê? Porque ele não é habilitado para identificar os sistemas construtivos. Ok? A atividade de inspeção predial, ela é global de conservação e funcionamento da edificação. Você tem que identificar cada sistema construtivo. É tipo, você abre o relatório, vai colocando cada sistema construtivo, quais são as anomalias, se tem manutenção ou não tem, vai registrando cada fase disso que a gente falou lá atrás, e é o quê? Vai registrando aqueles critérios e vai montando o seu laudo, né, de vistoria, de inspeção predial. Quando você tem necessidade, você tem que colocar as multidisciplinares. Tem uma tendência muito forte, eu sou engenheiro civil, mas tem uma tendência muito forte para engenheiro civil fazer bastante coisa em termos da norma, mas a gente tem que ter a humildade de saber se a gente conhece ou não determinados sistemas construtivos de uma forma detalhada para poder colocar no relatório. Não adianta só colocar no relatório e provar atestar que está ok aquele sistema construtivo, que muitas vezes não está. E isso daí pode levar ao quê? A um relatório deficiente e não apontar a realidade para o síndico. Ele pode te processar, por exemplo, que você não registrou determinadas questões que necessitavam de uma manutenção
ou uma intervenção mais crítica. Lembrando que os sistemas construtivos, né? A análise é sensorial no momento e nas datas que foram feitas as vistorias. Então, é naquele momento. Você pode montar, tipo, 20 dias depois ou mês depois, mas a data é naquele momento. Se for feita mais alguma mudança, você tem que voltar lá e tem que constar aquela outra data. Certo? Só que daí você tem que dar uma olhada, ver se não mudou mais coisa. A avaliação consiste na situação da edificação, a capacidade de atender os requisitos do usuário. Então, você tem que ter a percepção de um usuário. Vai entrando na edificação, vai analisando todos os sistemas construtivos, seus subsistemas, suas partes, vê esquadrilha de alumínio, vê piso, vê equipamentos da portaria, vê o portão se está funcionando certo, se tem sensor para não fechar em cima de veículo. Tudo isso você vai analisando, vai colocando no seu relatório. Certo? É claro que é bom montar um checklist. A avaliação deve registrar todas as anomalias, certo? E as falhas de manutenção, que a gente fala que é o quê? Aqui, no caso, se tem fio aparente, se tem fio do portão solto, por exemplo, isso é uma manutenção, uma anomalia de manutenção. Então, tem que ser identificado, não é só fazer manutenção, vou ver se for feito da forma adequada, certo? Lembrando que as anomalias, os requisitos estão todas no projeto da edificação, ok? Na época que foi entregue o empreendimento. Nós temos que verificar os sistemas estruturais, combate a incêndio, né, contra incêndio, segurança e operação, isso da parte de segurança, habitabilidade, a estanqueidade. No estanqueidade, no caso, vai ver infiltrações, vai ver gás, vai ver tudo isso. Lembrando que gás, né, sistema de gás encanado, a gente tem que tomar cuidado das manutenções prediais em termos de tubulação, tem que fazer teste de estanqueidade, com pressão, e depois limpar, né, a tubulação, quando faz com água, né, com pressão. Colocar um compressor, limpar toda a tubulação. Lembrando que a qualidade do ar, então, se a gente tiver ambientes que estão com umidade, com mofo, tudo, você tem a sensibilidade de identificar que está com alguma coisa estranha. Muitas vezes você não consegue verificar, mas tem alguma coisa que o ambiente está estranho. Você tem que registrar isso, porque é sensorial, certo? A sustentabilidade, a durabilidade e manutenção. Então, tem que registrar todos os sistemas. As etapas da metodologia da inspeção. Você tem o quê? A documentação, que a gente falou, a análise de documentações e as manutenções, tem que registrar tudo, identificar as características construtivas, idade do imóvel. No caso, a edificação tem 20 anos. Quais são o histórico de manutenções que foram feitas na edificação? Hoje mesmo eu fui num prédio aqui. Nós vamos fazer uma planta do prédio para recuperar a laje deles. Quase 1.500 metros de laje tem problemas. E é um prédio de alto padrão. Por quê? Não foi feita as manutenções. Se tivesse feita a manutenção naquele ponto corretivo, naquela laje, poderia ter sido sanado o problema. Mas, na verdade, o problema nesse prédio é o quê? Está com uma anomalia funcional. Venceu o tempo de garantia da impermeabilização das mantas. Ok? Então, isso, muitas vezes, traz problemas à edificação. Tem que ser feita a manutenção. E se não for feita a manutenção, vai ter problema no sistema estrutural. Então, a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Identificar a idade do imóvel, a manutenção, as intervenções que foram feitas. No caso, nunca foi feita manutenção nas mantas. Faz 20 anos que está do mesmo jeito, então teve problema na estrutura. Vistoria da edificação de forma sistêmica, né, considerando a complexibilidade de cada instalação existente. Então, assim, tem instalações comerciais que têm sistemas informatizados altamente complexos. A gente tem que ter ciência disso para poder auxiliar na inspeção. A classificação das irregularidades constatadas, lembrando do baixo grau, que é o que o síndico pode segurar, muitas vezes, ou o gerente da edificação pode segurar um pouco mais para fazer manutenção, para fazer manutenção corretiva ou preventiva, e manutenção média,
e a mais crítica, né? A alta, que necessita de um rápido intervenção para corretivo. Então, isso tudo tem que ser constatado, que é o quê? A classificação das irregularidades. Recomendação necessária para preservar e restaurar, a gente tem que colocar a recomendação, ó, tem que ser feita manutenção aqui, a fiação tem que ser trocada, tudo isso você tem que colocar. Os objetivos na metodologia das etapas são estabelecidos dentro da norma lá no 531 e no 539, que a gente tem o quê? O profissional e a listagem dos documentos que são necessários para fazer o laudo. O que é? Lembrando as manutenções, os registros das manutenções, o manual e os projetos de todos os sistemas construtivos. A maioria dos prédios somem com os projetos e não tem manuais de manutenção. Isso não é uma questão rara de acontecer. É normal acontecer. É terrível isso. Professor, Oi? tem uma pergunta referente aqui do Rodi Neto sobre inspeção predial. Ele pergunta se é obrigatório o profissional ter um curso específico de inspeção predial. Não é obrigatório ter um curso específico de inspeção predial, mas é interessante você saber seguir a norma. Por quê? Para você seguir a norma, você tem que montar um padrão de documento para você apresentar a sua inspeção predial. E para você apresentar essa inspeção predial, você tem que tabular os sistemas construtivos que você vai olhar na inspeção, o critério que você vai preenchendo a documentação sua, e você vai, para você não esquecer de todos os sistemas construtivos e registrar o que você tem que ver em cada um. Isso tem que ter um pouco de sensibilidade em termos de perícia, porque muitas vezes a anomalia, você conhece ela superficialmente, mas você não conhece algumas questões um pouquinho mais profundas em termos de perícia. Então, é interessante ver uma literatura de patologias de construção civil. Tem livros de inspeção prediais muito bons, né? Depois eu posso até mostrar para vocês. Eu tenho uma biblioteca boa de perícia e de todos os laudos, né, que você pode imaginar. Eu tenho biblioteca que foi montando ao longo do tempo, né? Tem uns 50 livros. E aí você tem que montar o seu. De inspeção predial, tenho aí uns 3 no mercado bons. E é interessante você ler, e de patologias, né? E ler a norma de manutenção. Tudo aquilo que a gente falou aqui, a 14.037, a 5.674, a 16.747, e a norma de perícias, avaliações e também SPDA e algum sistema construtivo que tiver dentro da edificação, você tem que dar uma lida nisso. Não é problemático ler, é só rapidinho, e aí você vai ter uma concepção do que você tem que ter dentro do seu laudo. Porque até a forma de você escrever é interessante você saber. Tá? Você tem que ir montando o documento ao longo do seu tempo. E aí, você, na hora que você tiver com o documento, montar o seu documento, aí você vai aperfeiçoando ele, né? Eu montei o primeiro meu faz um bom tempo e aí eu venho aperfeiçoando. Toda vez que eu vou fazer uma inspeção predial, aparece uma coisa diferente. Que eu tenho que colocar dentro da... É muito difícil ser aquele fusquinha sempre, sabe? Um golzinho. Sempre aparece um negocinho diferente. E a gente vai aperfeiçoando, né? Vai comprando equipamento, que nem eu comprei a câmera termográfica, então tudo isso daí vai ao longo do tempo, tá? Mas você não precisa ter uma especialização em perícia. Você pode abrir o seu mercado estudando, tá? Eu abri meu mercado com, vamos assim dizer, o Frank fala, com facão. Pega o facão, coloca na cinta e vai sair para brigar, né? Beleza? Respondeu a sua pergunta? Vamos lá. Escreveu, entendi, ok. Obrigado. De nada. A gente falou aqui da 5674, que é a parte de manutenção, a 14037, que é o manual de operação e manutenção, e a gente tem que constatar as falhas em documentação. A análise de documentação deve ser relacionada. Quando você encontra, que nem hoje eu cheguei lá no prédio para fazer um orçamento, a primeira coisa que eu pedi para eles, vamos dar uma olhada no ambiente. Fui lá, olhei onde é que estavam as patologias, não fui fazer ainda a inspeção, entendeu? Então, você vai olhar o que mais ou menos tem, né? Aí eu fui olhar
Falei, tudo bem, eu olhei. Aí vou olhar a documentação. Aí eu verifiquei que não tinha sido feito manutenção das mantas faz muito tempo. Então, agora vai ter que fazer uma parte corretiva, né? Então, tudo isso que você vai analisar. Você começa a analisar os documentos, os ambientes que você vai... Que geralmente, quando você vai fazer a inspeção, você vai ter que... Depende do município. São Paulo, se não me engano, é 3 anos. A tendência é sair uma lei federal, isso daí. Eu acho que vai pipocar daqui uns 2 anos. Aí todos os municípios, gente, vai ser obrigado a ter profissionais fazendo isso. Então, é interessante, porque aí, perto de Tatuí, vocês podem fazer serviço em Piracicaba, que é não sei quantos quilômetros que é, Sorocaba, tudo aí perto dá para fazer, porque é onde tem muitas edificações. E a briga é com o facão mesmo, né? Tem que abrir o mercado, né? Tem que ter, vai nas administradoras de condomínio, a partir do momento que tem legislação, lembrando que pode ter municípios aí perto, tipo Sorocaba, já deve ter uma legislação, é só procurar uma legislação de inspeção que é obrigatório. Você vai numa administradora de condomínio e negocia com eles para você fazer um controle da manutenção de inspeção predial. Tudo isso você tem que abrir mercado, ok? Vamos lá. A idade, o histórico do imóvel, a gente tem que identificar, né? A idade do imóvel é muito interessante, porque ali você vai ter aquelas patologias, as anomalias, que são as funcionais, que é o quê? A vida útil daquele sistema construtivo já passou, e realmente tem que aparecer. Porque uma coisa é aparecer anomalia por funcional, outra coisa é aparecer anomalia exógena que vem de fora e endógena, né, que vem de dentro. Então, assim, endógena do próprio sistema construtivo. Exógena é quando vem de fora, que é o quê? Intempéries externas, uma construção externa que danificou aquela edificação. E a funcional, quando vem da idade, que é o quê? Vai ter que fazer mesmo a manutenção. Então, não é uma anomalia em si, praticamente, é uma coisa já esperada, né? Uma anomalia, mas é uma coisa esperada. O histórico de manutenções, as intervenções, as reformas, as alterações, né, ocorridas no imóvel, tipo, mudou algum sistema construtivo em cima, mudou a portaria de lugar e tudo, e afetou que gerou aquela anomalia, né? Então, tem que registrar isso. Por isso que é interessante ver os projetos na hora que vai fazer o registro da inspeção predial. Vamos lá. A vistoria da edificação são sistêmicas, né? A gente tem que ver toda a complexidade das instalações. As características construtivas vão definir muito o tipo de inspeção que você vai fazer. No caso aí, vamos por dar um exemplo. Eu tenho uma alvenaria de vedação, ou eu tenho uma edificação comercial que tem a camada de pele de vidraças com vedação, né? Vidraças aí, vidros temperados, que tem que ter todo um sistema de vedação diferente. Tudo isso a gente tem que verificar. Então, são sistemas construtivos diferentes. A gente pode ter um sistema construtivo de alvenaria estrutural, né? Tudo isso a gente vai ter que identificar na hora que a gente começou a fazer a inspeção. Aí depois tem a idade das instalações, né? A vida útil que está prevista. No caso, pelo sistema construtivo, você identifica praticamente qual a idade do sistema construtivo. Lembrando que estrutural, a gente tem que tomar muito cuidado que estrutural, na verdade, a limitação é 20 anos, mas, na verdade, a vida útil que se espera é quase 50, né? Mas a legal é 20 anos. Mas por que 20 anos? Por causa do sistema de processo civil, né? Que a gente tem aí uma limitação para entrar com alguns processos. Então, a gente tem esse critério aí. Lembrando que, quando você tem um projeto estrutural errado, né, que foi feito calculado da forma errada, ele não tem limite de prescrição, né? Tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Lembrando, segurando os 20 anos lá, né? Mas não tem limite dos 5 anos. A gente tem que também ver a exposição ambiental da edificação, no caso, teve muito vento, está acima do limite da edificação, acima de norma, os ventos estão afetando o sistema de vedação. Os agentes de degradação, no caso, a gente tem que olhar muito, tem muitos agentes atuantes. No caso, edificações litorâneas, a gente tem muitos agentes atuantes. Aí a gente vê edificações instalando bastante placamento cerâmico, né, para proteger melhor as edificações. Por quê? Porque os rebocos duram muito menos nas questões litorâneas, né, principalmente bem perto da praia.
né? Tudo isso daí tem uma camada, você tem que ver esse tipo de sistema construtivo, porque tem que ter uma camada de proteção maior das estruturas. Tudo isso você tem que identificar na hora que você vai entrar para fazer a inspeção, certo? Os agentes de degradação, né? A expectativa sobre o comportamento do uso. Então, você vai ver, é litorânea, é de frente com a praia, ela vai ter um comportamento, a degradação é mais atuante. Então, o prédio tem que lavar as fachadas a cada 2 anos, para tirar a salinização, tem que fazer um monte de coisas da manutenção. A vistoria multidisciplinar, que eu falei, que são vários engenheiros ou vários tipos de profissionais, aí, arquitetos que tenham conhecimento. Lembrando, se você não tem conhecimento daquele sistema construtivo, não ateste que ele está ok, né? Lembrando que a inspeção ela tem caráter sensorial, portanto, assim, não é capaz de identificar um vício oculto. Se tiver um vício oculto que você não vê, você não é obrigado a identificar. Mas vamos supor, você olha um quadro de energia, e se você não estiver vendo nada problema no quadro, você não é obrigado a identificar. Mas se você tiver uma câmera termográfica, você consegue identificar que está crescendo algum disjuntor, alguma fiação. Então, é interessante ter equipamentos adequados, certo? Aí você vai identificar mais o sensorial, mais os aparentes, né? E você tem que ter alguns equipamentos específicos para isso. As irregularidades devem ser classificadas, né? A gente classifica elas em termos de criticidade, em termos de anomalias. Então, no caso, endógenas, a gente é de dentro do imóvel, na perda do próprio sistema construtivo, né? E a exógena é aquilo que é os agentes que estão em influência sobre a edificação, que a gente tem que classificar. É o caso do que, vamos supor, a salinização, maresia, né? Tudo isso funcional, que aqui o prédio tem muito tempo que foi edificado, e isso já perdeu o desempenho daquele sistema construtivo. É um envelhecimento natural, né? Da vida útil daquele sistema construtivo. As falhas de elementos subsistemas decorrente do uso, que a gente pode olhar também, em termos de manutenção, não foi feita manutenção. Aquela cadeira é maior? Oi? Então, em termos de uso, né, dos subsistemas, então a gente tem que ver se foi feita manutenção de forma adequada, que ela pode perder a caracterização do desempenho dela. A inspeção predial também pode ser o quê? Classificar as anomalias e as irregularidades, lembrando que você tem que ter o grau de criticidade para correção, não é só a classificação em termos de anomalia, em sim também o grau de criticidade, em termos que ela tem que fazer manutenção, tipo alto, urgente, tem que se fazer manutenção daqui, médio, pode aguardar um tempo, baixo, pode ser feito ao longo do planejado, ao longo do tempo. A recomendação de restauração, preservação dos subsistemas, né? A gente pode identificar e falar, olha, esse sistema precisa feito isso, a manutenção tem que ser feita regularmente, tem que ser montado um plano de manutenção. Caso não tenha, você pode recomendar qual sistema construtivo tem que ter um plano de manutenção. Não é que você vai montar o plano de manutenção, você vai indicar o que precisa ter um plano de manutenção, certo? Que o quê? A inspeção predial nada mais é que nós vamos identificar tudo aquilo que o síndico precisa fazer em termos de anomalia, patologia, quais sistemas construtivos precisam da interferência dele, qual o grau de criticidade que precisa ter, né, em termos de urgência, e mostrar para ele o que tem que ser feito em termos de manutenção ao longo do tempo que se ele não estiver fazendo. Então, você precisa fazer um planejamento de manutenção dos sistemas elétricos, um planejamento de manutenção dos sistemas de bombas, né? Então, tudo isso tem que especificar. Isso numa página você especifica para ele o que ele tem que fazer, ok? Porque ele vai servir de balizamento para ele identificar o que ele tem que fazer. É essa a função da inspeção predial. Em termos de prioridade, aqui fala em prioridade, mas eu falo em grau alto, né? Que compromete a saúde dos usuários, né? Então, assim, eu falo em grau de criticidade alto, médio e prioridade baixa, que pode ser programáveis, passivos de planejamento, tudo isso em termos de planejamento da manutenção em si, ok? Então, você faz o grau de criticidade do seu planejamento de manutenção, mas você vai identificar de cada sistema construtivo para que o síndico
tenha em sua mão o que ele tem que fazer. Avaliação em termos de manutenção e uso, que a gente tem que identificar que não está sendo feita a manutenção, por isso que é interessante ler a 5674 e a 14037. E a nossa lá, que é a 16747, que é essa da inspeção. E a 16280. Não tem jeito, o engenheiro tem que ler. Se reclamar, não tem jeito. Para começar a fazer, sem fazer uma pós-graduação de perícia, essas coisas, mesmo fazendo a pós-graduação, vai ter que ler a literatura, não vai ter jeito. E as normas, tá bom? Hoje tem literatura muito fácil, online não tem, tá, gente? Tem que comprar o livro mesmo. Eu já procurei de tudo quanto é jeito, não tem. Tem que comprar a sua bibliotecazinha e ir montando. Aqui, a manutenção, a gente, basicamente, gente, o plano de manutenção, ó, as bombas tem que ser feita a lubrificação delas a cada 6 meses, montar uma bomba, substituir para fazer manutenção. Então, tudo isso tem que ser planejado de acordo com o manual de manutenções, que é o 14037. Você tem que montar a frequência, a rotina, certo? Tudo isso, ele tem que ser montado. O prédio é uma empresa, né? Se o síndico não conhece a gestão, não é porque ele brigou com o vizinho que ele quer ser síndico, que ele tem a capacidade para ser síndico, né? Se ele quer ser síndico sem ter o conhecimento, ele tem que contratar profissional para ajudar ele. Avaliação do uso, para ver se está sendo de forma regular ou irregular, a inexistência de informações, parâmetros de uso, o caso está sendo feito o uso da forma, vamos supor, tem uma laje que foi feita para ter uma área livre, no TR foram lá e colocaram uma cobertura, né, da área de lazer e montaram uma área de lazer. Então, tem que ver se foi destinada da forma correta. O laudo de inspeção, né, ele é resultante, aí, no mínimo, da identificação do contratante, tem que descrever a data que foi feita, qual é o tipo de uso, qual é o tipo de quantidade, a quantidade de unidades autônomas, quantas torres tem, tudo você tem que registrar, as datas que foram feitas as vistorias, a documentação solicitada que foi disponibilizada para você, se tinha todas ou não tinha, porque se você não foi disponibilizado os projetos para você ver, você tem que colocar que foi solicitado e que não foi disponibilizado, porque você pode ser processado caso você não atenda os requisitos das normas, né? Descrição completa da metodologia que você utilizou, eu usei fotos, croquis, normas, câmera termográfica, câmera normal, fissurômetro, tudo que você utilizou, você tem que identificar na sua inspeção. A lista de sistemas e elementos construtivos que você inspecionou, descrição das anomalias, classificações delas, as recomendações de restauração que você vai, em termos de criticidade, né? A organização das prioridades em patamar de urgência, você pode montar uma planilha depois de urgências e colocar uma referência final, né? A avaliação dos sistemas construtivos e condições de uso da edificação, se estão normais, o estado de conservação, se é bom, se não é, você tem que colocar, né? Lembrando que a 16, ela pede o laudo de inspeção, quem deve assinar deve ser ou um arquiteto ou um engenheiro, né? Dentro das suas atribuições, e tem que ter ART. Se não tiver ART ou RRT, ele não é válido, tá? Não é válido. Documentação analisada. Tudo aquilo que a gente falou, os processos, documentos administrativos, projetos, né? E aqui você começa a ver, ó, você vai notando um checklist, licenças ambientais. A gente está falando, gente, de licenças, vamos por aqui no caso ambientais, porque tem edificações que tem tipo 5, 6 torres e são enormes, tem 2, 3 quarteirões e tem área verde, então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente está acostumado com edificação pequena, com 2.000 metros de área aí, né, de térreo, e tem edificações que tem coisas bem mais complexas, tá? Então, aqui tem alguns checklists que a gente tem que ver, certo? Ó, documentos técnicos, avaliação do gás, 5 anos, legislação, ver a legislação, se o prédio está... por isso que tem que conhecer um pouco de AVCB, porque se ele está dentro da legislação atual, se ele tiver antigo, ele vem pegando as legislações antigas, então a gente tem que conhecer um pouquinho para poder fazer isso. O SPDA, né? O CFTV, ver se as câmeras estão funcionando, temos de segurança.
relatórios de termografia, vibrações mecânicas, caso sejam necessários. E é isso daí, gente. Vamos lá nas perguntas aí. Deixa eu ver se eu respondi aqui a todas. Pessoal, vamos lá. Professor, na verdade, o Alexandre ele entrou posteriormente na sala, até eu estava falando com ele aqui, e ele perguntou, ele é formado, né, em engenheiro ambiental, técnico em edificações, e está cursando civil. Se ele poderia fazer inspeção, que é um pouco do que você explicou. E a Cláudia Fabre, ela falou, ó, peguei carona no seu questionamento, minha primeira formação foi técnica também, e ela tem pós-graduação, perícia, engenharia civil, ambiental, né, nas áreas que atua. Então, acho que é um pouco do que você respondeu. Se você quiser complementar. Sim, na verdade, Alexandre, eu não tenho a plenitude, apesar de ser inspetor do CREA e ser muito atuante na legislação e conversar com bastante conselheiro do CREA, eu vou te falar, hoje tem um conflito entre o engenheiro ambiental e o tecnólogo ambiental em relação à capacidade para executar inspeção, não somente também projetos de construção de edificação. Ele é enquadrado, o engenheiro ambiental e o tecnólogo de ambiental, eles são enquadrados, né, na parte civil. Incrível que pareça, eles são enquadrados pela norma na parte civil. E, sendo enquadrados na parte civil, eles podem executar praticamente uma parte do que as atribuições que o engenheiro civil tenha. Eu acredito, certo? Eu não tenho aí, no caso, tem que perguntar na Câmara de Civil, né? Como o engenheiro ambiental e o tecnólogo ambiental, ele é pertencente à área de classificação civil, não está embaixo de mecânica, teria que perguntar, mas eu creio que pode. Pelo que eu vi a última vez na legislação, que eu vi a semana passada de tecnólogo, ele tinha as mesmas funções, o tecnólogo de gerência ambiental tinha as mesmas funções de tecnólogo de edificações. Exato, as mesmas atribuições, porque ele está classificado da mesma forma. Lembrando que é o tecnólogo de 3 anos superior, né? Agora, a parte de engenharia e ambiental, eu creio que você possa também. Tá? Legal. Pessoal, como nós estamos aqui na sala, se vocês quiserem liberar o vídeo e o áudio, podem fazer a pergunta diretamente aqui para o professor. Acho que a gente pode dinamizar cada vez mais. E se vocês forem liberando a imagem, eu posso também tirar um print aqui para a gente fazer a documentação aqui da palestra online. Deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, o Rod Neto, só um segundo. É que eu tenho muita coisa deixa eu pegar aqui. Tem uns livros só de inspeção predial que eu posso te indicar. É que tem uns livros que dá até desgosto, porque eles têm umas 800 páginas. Vamos pegar umas coisas mais saudáveis de início aí, que senão dá até desânimo, né? Vamos ver aqui. Patologia, umas coisinhas mais... Eu vou indicar um livro para vocês que é muito bom. Ó, esse daqui. É do IBAP. É inspeção predial, ó. Ele é do IBAP de São Paulo, tá? A Leude que vende. Eu vou dar o telefone do cara da Leude, que você compra mais barato, que é o cara da Leude. Se vocês se interessarem para vocês, caso vocês precisem comprar direto da editora, que sai mais barato. Quiserem anotar aí, eu compro sempre direto da editora, manda pelo correio. É 11 99614 7743. Se você pegar e colocar ele no WhatsApp, ele te manda até o catálogo de livros e despacha para você para sua casa. Eu recebo tudo em casa. E mais barato. É quase uma livraria online. Mas, assim, é legal porque a Leude,
esse daqui é muito bom. A Leude está entrando muito forte texto de livros, eu acho que é. Esse daqui também é muito legal. Tem outros livros desse daqui. Daqui é da Leude também, mas eu tenho vários outros da Pini e tudo, só que o pena é que a Pini eu acho que quebrou, né? A Pini tinha muitas coisas boas. Acho que fechou. Fechou. É interessante você ter aí em patologia, pelo menos esses dois aqui, para você fazer inspeção e perícia. Tá? Esse daqui é da Leude. E esse daqui é da 2B. Assim, tem um monte ali, né? Mas eu digo, para você começar, eu creio que isso daí resolva para você. E não é caro, tá? Os livros não são caros. Eu gastei esses daí, eu não gastei muita coisa, não, esses aí. Mas comprei esse mês passado. Eu já tinha outros, mas eu comprei para me aperfeiçoar aí, né? Porque eu gosto de comprar livros, literaturas aí de inspeção, porque eu gosto de ver um critério de como uma pessoa seguiu, o autor. Aí eu pego o outro, como é que ele seguiu, e eu monto o meu. Aí eu monto o meu, eu tenho meus padrões de documentação, de inspeção, vistoria cautelar de obra. Então, eu compro 2 livros, geralmente, vejo toda a literatura e monto o meu documento, que eu presto consultoria para várias construtoras, né? De edificações de obras verticais aí, para umas 5 aqui na região. E a gente faz vistoria cautelar, faz inspeção, faz perícia. Inclusive, agora saindo aqui da reunião, eu vou para uma reunião de uma construtora de negociação com o processo judicial. Eles estão numa assembleia de condomínio e eu vou ter que partir para lá às 9 horas. Então, assim, a gente tem que ir conhecendo, né, esses critérios. Ó, é difícil, Rony, Rode, né? Desculpa, Neto. É difícil você entrar um pouco, mas não é impossível. Ninguém me ajudou. Eu fui lendo. Eu fui lendo. Eu tinha uma facilidade, né? Tive minhas dificuldades. Nunca fui o melhor aluno da faculdade, mas hoje dou aula, mas a gente acaba estudando. Mas eu fui lendo. Então, a gente vai se superando. Você começa a ler, e quanto mais você estuda, você sabe que você sabe menos. Porque você começa a estudar um nicho que você vê que tem um monte de questões. Mas depois que você começa a ler um monte de normas ali relacionadas, você começa a se esclarecer. E aí você começa a ter a segurança para você atuar. E você começa a se diferenciar no mercado. E 50% da engenharia é a parte técnica, e 50% é o seu networking e sua venda do seu produto. Eu encaro assim. Eu posso estar enganado, mas eu encaro assim. E é assim que a gente abre mercado. Então, se você tiver a segurança de 50%, o resto você vai ter que fazer um curso de oratório e correr atrás. Eu falo, coloca o facão na cinta e sai correndo. Porque o mundo é bruto, né? O mercado é terrível. E não tem muita passadinha pegando na mão ou passar a mão no cabelo, né? A coisa é meio complicadinha. Tem gente que faz preço, entrega lixo de serviço, isso sempre vai ter. É uma questão muito de mercado mesmo. Mas eu não vejo problemas em termos de tanto de profissional que já está formado ou que você que vai se formar. Com esses livros aí, você pode atuar normalmente na inspeção predial. Muito bom, excelente. Mais alguma pergunta, pessoal? Senhor Rui, Vanderlei, Proje, Cláudia, Sebastião, Cristiane, o Rode aqui está agradecendo, professor, pela sua resposta, Marcos, Palmiro. Vamos lá, pessoal, vamos aproveitar o tempo que nós temos aqui para poder fazer um bate-papo aqui, trocar esses conhecimentos, né? O Vanderlei está só observando. O Rui, ele só olhou, não falou nada, o Rui. Só observando, né, Rui? Presidente aqui da associação. Pode meter uma chinelada, Rui. Vamos ver aqui quem a gente tem dúvida aí. E aí, Sebastião? Tem muitas edificações aí em Tatuí? Verticais? Quem Quantos pode habitantes? responder, pessoal?
Só liberar o microfone, pessoal, para falar. Porque eu fui aí faz tempo que eu não entro na cidade, eu passo direto na frente. Direto, naquele onde tem a polícia rodoviária ali, né? No pontilhão ali no viaduto. Mas eu não entro faz tempo, hein? Tem muitos prédios aí, Vanderlei? Acho que ele não está ouvindo, hein? Agora, o seu Rui... Aqui não tem, não. É muito pouco. Então tem que atuar na região. Não, aqui em Tatuí é pouco. Na região também não tem muita coisa, não. Só que Aí, mas é perto de Sorocaba, né? Sim, perto de 50 quilômetros, 60 quilômetros. Ah, então é encostado, tem que atuar lá. É um assunto bastante complexo. Extremamente complexo. Isso aí só com o tempo você vai adquirindo bagagem para chegar nesse ponto que você está. É complexo. Bem complexo. A gente vai adquirindo, mas a gente toma uma chinelada de vez em quando, viu, Rui? A gente pega perícias aí com peritos aí de 30 anos e eu tô aí tem umas décadas aí fazendo umas coisinhas, mas a gente dá uma sambada de vez em quando, assim, que tem uns pessoal que conhece muito perícia. E você pega uma inspeção aí que você vai brigando em pequenos detalhes de norma. Inspeções que a pessoa esqueceu certos pontos, porque, assim, hoje em dia, o que mais interessante, Rui, é que se você esquecer de alguma coisinha, não dá nada, desde que não tenha um processo judicial. E hoje em dia, para dar um processo judicial, tá assim, né? Antigamente não era assim. Hoje em dia, o cara, ele olhou para sua cara, ele não gostou de você, é processo judicial, né? Já teve cliente reclamando que eu não quis fazer a perícia para ele. Incrível que pareça. Ele foi reclamar no CREA que eu não quis fazer a perícia para ele. Eu não quis mesmo fazer a perícia para ele, não sou obrigado a fazer a perícia para ele. Ele foi reclamar no CREA que eu não quis fazer a perícia para ele. Porque, na verdade, ele fraudou a edificação. Ele tinha vazamento na edificação e ele queria que eu fizesse uma perícia para dizer que o vizinho tinha causado o problema. E eu percebi que tinha vazamento porque eu entrei no DAI e vi a conta dele, que estava com 10 mil em 3 meses. E eu falei, não vou fazer, contaminada a perícia. Eu falei para ele que eu não ia fazer, ele ficou bravo e falou reclamar no CREA de mim. Abriu uma reclamação formal minha, que eu era obrigado a fazer perícia para ele. Então tem de tudo. Então, eu dei risada, né? Porque você tem de tudo hoje em dia. De rir mesmo, tem um pessoal que não tem noção, né? Das coisas. Eu só coloquei, não sou obrigado a fazer, não pagou nada, não tenho contrato, não tenho RT, não vou fazer por questões de vícios na construção. Que bom. Então, comum isso daí, viu? E assim, quer dizer, eu sou obrigado a fazer para ele. Você entendeu onde é que é o negócio? Não me contratou. É comum. Hoje em dia tem não desmerecendo o pessoal novo, viu, Rony, né? Rony. Eu dou aula, mas assim, a gente tem que... o pessoal hoje em dia tem a questão muito do pessoal mais novo. Tem o pessoal mais antigo também, mas o pessoal mais novo tem a concepção de que a carreira dele vai ser de acordo com igual funciona o WhatsApp. Você manda e já vem a carreira. E não é assim. E aí a pessoa começa a virar caneteiro. E isso daí o CREA está batendo forte. Então o cara começa a assinar qualquer coisa e aí começa a aparecer, né? E a gente tem amizade, eu tenho uns grupos que eu administro aqui na cidade, são 2 grupos aí de 240 e poucos engenheiros no WhatsApp, e a gente troca informação, todo mundo lá dentro, ninguém é concorrente. Um ajuda o outro, tem profissional de tal, tal. E é legal isso, fomenta bastante. Fomenta bem legal lá. Todo mundo troca uma ideia muito boa lá. E aí aparece de vez em quando um lá falou assim, mas o que eu faço? O muro que eu assinei caiu. Eu falei, então agora você paga o muro. Aí eu ganhei 500 para assinar. Eu falei, então, você ganhou 500, você está falando para mim, que sou inspetor do CREA, que você ganhou 500, que você assinou e você não fez, não acompanhou, agora você paga os 5 mil. Então, assim, pessoal, tem muita gente pagando coisa aí. Tem muita gente... Hoje mesmo eu fui em 2 perícias que eu estou fazendo de muro de arrimo. Muro de arrimo é 70% com problema, né?
é muito problemático. E ninguém quer executar aquilo que você projeta estruturalmente. Que a gente faz projeto estrutural, que é também empresa que faz várias coisas, né? AVCB, projeto estrutural, perícias, construção. Então, são vários ramos e não é fácil tocar tudo isso. E aparece cada coisa que, atualmente, a gente fazendo inspeção predial, fazendo a 16280, a gente dá consultoria para as administradoras de condomínio, dá treinamento para os síndicos. E mesmo assim, né, vocês verem aí, a gente falou da inspeção predial, quem que segue, que é síndico de edificação, que tem noção que ele tem que seguir tudo isso? Não tem nem noção de onde ele está em cima disso. E nessa E das competição ainda que tem o responsabilidades. síndico no meio, né, ô Luiz? Ainda tem mais uns fatores aí do cara não querer pagar nem pelo trabalho, né? E tem outra, ele não entende que a manutenção programada de bombas, essas coisas, ele pode colocar no orçamento sem pedir autorização. Isso está em legislação. Tudo que é manutenção, ele pode colocar, e eles não colocam, eles colocam só a despesinha da mão de obra e uns troquinhos que não dá nem para fazer a manutenção de nada. E aí começa a degradar a edificação, né? Sim. E aí a gente acaba com a degradação do desempenho do sistema construtivo. Aí que entra naquela rotina de cada vez vai valendo menos o imóvel e cada vez tem mais custo de manutenção. Porque eu já vi prédios, gente, não vou falar qual o nome da construtora por uma questão de ética, mas construtora daquela que todo mundo desce, né, a chinelada, vamos assim dizer, uma palavra bonita. E ela faz coisa popular, deve ter aí também. E ela é no Brasil inteiro. E todo mundo reclama que é um sistema construtivo terrível. Mas eu tenho prédios que a gente dá consultoria que a gente vê na cara. O prédio que tem manutenção, mesmo sendo dessa construtora, tá lindinho. Lindinho. Tem garagem coberta, tudo pintadinho, tudo. Ela segue a consultoria que a gente faz. A gente coloca tudo para ela colocar dentro do manual. É uma síndica profissional. E ela segue. O predinho, você entra lá, é daquela lá mesmo, que todo mundo reclama. Você entra lá, tá lindo. Nem parece que é dela. Agora você entra em outros, em bairros populares, que tá não tem nem o bico da mangueira, né? Não tem nem AVCB, não tem nada, não tem garagem coberta. Aí vira uma rotina de degradação que ninguém mais consegue vender o apartamento. Compra por 140 e vai vender por 120. Porque você vende menos do que o valor novo. Então, é uma questão disso daí, da inspeção predial e da manutenção dos condomínios. Eles têm que, na verdade, ter a sequência das responsabilidades. Eu acho que as administradoras de condomínio elas têm uma responsabilidade muito grande em cima do síndico para orientar. Então, a gente está prestando umas consultorias para as administradoras, principalmente pelo Secov, e a gente dá palestras gratuitas para eles. E vai conscientizando os síndicos do que ele tem. Vai fazer uma manutenção de ar-condicionado, tem que ter a RT do engenheiro, tem por quê? Vai mexer com a carga. Então, isso tudo acaba melhorando ao longo do tempo. É conscientização, né? Isso é importante o investimento nisso, né? Para conscientização. A Cláudia aqui, que ela também é pós-graduada em perícia, ela colocou aqui, concordo, que aparece cada coisa. Fiz várias perícias de patologia envolvendo construtoras de grande porte com erros ridículos, que é o que você pôs dentro da sua palestra, né? Tem alguns detalhes que as grandes, muitas vezes, você vê que passa despercebido, né? Com erros realmente ridículos, né? Tem piso, e assim, você vê pisos que estão dentro da norma, eles são assentados de forma errônea. E aí você vai fazer a perícia, está tudo soltando, depois de 2 anos. Aqui, a Cláudia colocou aqui. Cláudia, se você quiser falar, também pode, viu? Erro típico, exemplo, passando esgoto nas áreas privativas dos imóveis, né? Então, você vê algumas coisas. O Palmiro aqui está parabenizando o evento, a transição, e principalmente você, Iso, Obrigado. Excelente palestra que você deu. A Cristiane aqui, que também ela está nos prestigiando, aquela lá da associação lá de Cerquilho também, diretora lá, parabenizando o evento. Excelente palestra, o senhor Rui. Obrigado. Te agradecendo também. É isso aí. A gente pega aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, na verdade, são erros que a gente chama erros comuns, né? Que nem a Cláudia está falando.
São os famosos erros da pressa, né? É. Faz, o projeto está correto, executa da forma errada, né? E vai lá, conserta, executa de novo errado. E, assim, o maior erro de tudo isso é o síndico não conhecer os direitos. Porque ele deixa passar as manutenções e deixa passar os 5 anos da garantia para entrar com processo contra a construtora. Né, Cláudio? E aí, o que acontece? Ele não aciona em cima dos 5 anos e acaba, na verdade, perdendo as garantias e os reparos que lhes são devidos. Esse é o maior problema, eu acho, em termos desses condomínios populares, assim. Eles não têm a mínima noção da legislação. Verdade, verdade. Isso aí. Pessoal, alguém mais? Alguma pergunta a mais? Senhor Rui, o senhor quer falar alguma coisa? Perfeito, pessoal. Ok, parabéns aí pela palestra, um assunto bastante complexo. E serve para orientar os colegas aí que a coisa não é brincadeira, não. Fez errado, vai levar na cabeça. Parabéns aí. Obrigado. É isso aí. Wilson, considerações finais? Pessoal, tomem cuidado sempre, o que eu queria considerar vocês. A norma não é uma lei, mas ela tem força de lei em caso de processo judicial. Então, se tiver um processo judicial, a norma do IBAP vai virar força de lei, a norma da BNT vai virar força de lei e qualquer legislação pertinente vai virar, já é lei, vai ser somada a tudo isso. E aí, ela serve de balizamento para, na verdade, se você fez a coisa correta, te salvar, e se você fez a coisa errada, te penalizar, né? E não fiquem em cima dos 5 anos, porque os 5 anos depende do juiz. Eu já vi vários processos de consultoria que a gente faz, que a primeira coisa que o juiz dá é cláusula tal, tira os 5 anos, nomeio 10. Na entrada do processo, já não tem nem conversa na entrada do processo. Então, não fiquem muito atrás dos 5 anos. É levado em consideração o perfil da construtora em relação ao empreendimento. Se ela danificou muito o empreendimento, se ela mudou muito o empreendimento, ou se ela fez muita banalização em termos de patologias lá. Tomem cuidado quanto a isso, que eles somam tudo isso, entra com processo na inspeção, e aí você está frito, não é mais 5 anos, é 10. Ok? Verdade, verdade. Bom, Iso, quero agradecer muito pelo convite, você ter participado aqui com a gente, aqui trazendo esse conhecimento, né? Eu acho que é um vasto conhecimento, sua didática é muito legal, eu acho que esse bate-papo é mais importante, onde a gente está aqui num grupo de profissionais, né, trazendo. Eu li agora aqui no chat, olha como também esse mundo virtual, né, a gente está num novo normal aí. O Rod Neto, ele é da Bahia, ele falando que encontrou esse link, valeu muito conhecimento. Parabéns, Rod, por você estar aí, estudante também, a todos aqui presentes. A associação aqui de Tatuí, nós temos boas novidades, no mês que vem nós temos mais um curso, mais uma palestra também. Então, eu peço para que vocês acompanhem através das informações do site da associação, que é o aretatuí.com.br, lá tem as inscrições, nós temos notícias. O Sebastião nos perguntou se vai ficar gravado Nós temos agora a Web TV, que a partir dessa semana nós vamos já estar colocando. Tem a palestra que já aconteceu, de fundações, que nós vamos estar disponibilizando lá. Vamos estar disponibilizando também a de hoje, com o professor Iso aqui. Então, acompanhe o nosso trabalho aqui no site da associação e também, né, senhor Rui, venha conhecer a associação logo aí, presencial também, tá certo? Em nome do senhor Rui, da diretoria, da presidência aqui da associação, quero agradecer a todos vocês que estão presentes com a gente, parabenizar aí também por vocês pela busca desse conhecimento. Tá certo, pessoal? Agradeço. Um bom descanso a todos e, a partir de amanhã, o certificado também vocês podem baixar direto no site. Vai estar com a chancela da Associação de Tatuí, com a chancela do CREA, junto com o conhecimento aqui que o professor trouxe para a gente da NBR, tá certo? Da
747. O professor Iso está colocando aqui também no chat um download, né, professor? O que é um material da apresentação? Essa daqui é uma norma que eu ganhei da BNT, ela não tem nome de direitos autorais, na verdade é a norma nova, ela não tem, eu ganhei, na verdade, veio direto da BNT para nós, então ela não tem nem o usuário, ela pode ser usada também, tá? Eu estou disponibilizando para vocês gratuitamente aí, e a norma de manutenção, que eu acho que está no meu nome, não lembro, mas pode usar. Aí vocês terem uma noção daquilo que a gente falou, tá? A 14037 eu ainda não comprei a nova, então não vou disponibilizar, tá? Mas em relação só à sequência dos manuais de manutenção, tá bom? Ok? Perfeito, perfeito. Quero agradecer aqui também o Sebastião que colocou, que é da Associação de Itu, né, Sebastião? Obrigado pela presença aqui também, prestigiando a palestra aqui do professor Iso. Tá certo, pessoal? Bom, para a gente finalizar, vamos lá, um bom descanso a todos. Acompanhe o nosso trabalho, que vai estar disponível também no site. Boa noite a todos, tá? Obrigado. Boa noite. Agradeço. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos, obrigada. Fala, Vanderlei. Não. As pessoas estão sem microfone, estão saindo.